Mas a gente começa o dia dando bom dia também a todo o nosso departamento de jornalismo e chamando especialmente Fernanda Azevedo, que está no nosso estúdio hoje, contando tudo o que aconteceu de mais importante nesse dia tão importante para todos os brasileiros, nesse dia histórico que foi o segundo turno das eleições para presidente. Olá, Fernanda, bom dia para você. Olá, Regiane, bom dia a todos que acompanham a Revista da Cidade. E o Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, presidente da República, para o terceiro mandato, que começa em janeiro de 2023. Com 100% das urnas apuradas, esses são os resultados. Lula ficou com 50,9% dos votos válidos, Bolsonaro com 49,1% e não conseguiu se reeleger. A diferença entre os dois foi de 2.100.000 votos. Foi a corrida presidencial mais acirrada desde a redemocratização. Mesmo assim, Lula teve votação recorde com 60.345.999 votos. Lula discursou 2 vezes. Primeiro, logo após a consolidação do resultado, em um hotel onde estava a imprensa. Numa fala mais formal, o petista adotou um tom conciliador e prometeu governar para 215 milhões de brasileiros e não apenas para seus eleitores. Segundo ele, é hora de restabelecer a paz entre os divergentes. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. E após a confirmação do resultado, eleitores de Lula se reuniram para comemorar na Avenida Paulista. Uma multidão se encontrou em frente ao MASP, onde carros de som foram posicionados para o discurso da vitória. A festa teve fogos de artifício e muita música. Ao longo da última semana, a Justiça decidiu que apenas eleitores do vencedor da corrida presidencial poderiam ocupar a avenida no domingo. O presidente eleito chegou acompanhado da mulher Janja, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e de apoiadores do segundo turno como Simone Tebet, do MDB, Marina Silva, da Rede e Guilherme Boulos, do PSOL. Na Paulista, Lula fez outro discurso, dessa vez de improviso, mais emocionado. O presidente agradeceu a militância. Vocês sabem que eu estou num misto de alegria por dentro, porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida. A razão da minha vitória foi a dedicação, o trabalho de cada um de vocês, de cada homem e de cada mulher que acreditava na liberdade, que acreditava na possibilidade da gente recuperar esse país para o povo brasileiro. Essa vitória não é a minha vitória, é a vitória do povo brasileiro e da democracia. E 15 horas após o resultado, o presidente Jair Bolsonaro segue sem se manifestar sobre a derrota eleitoral. Ontem ele acompanhou a apuração no Palácio da Alvorada, em Brasília, e não fez qualquer menção pública ao longo do domingo. Agora, pela manhã, começou a receber visitas de pessoas mais próximas, como o senador e filho, Flávio Bolsonaro, do PL, e o candidato à vice em sua chapa, o general Braga Neto. Neste momento, ele está no Palácio do Planalto, onde despacha. Existe a expectativa de que Bolsonaro fale nesta segunda-feira, mas a agenda oficial segue em aberto. Ele é o primeiro presidente que perdeu a disputa por reeleição. Desde que ela foi instituída em 1997, todos os presidentes que tentaram conseguiram se reeleger.
E caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro fazem agora protestos contra o resultado das urnas em pelo menos 11 estados. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a ação dos manifestantes no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados. Eles fecharam rodovias usando os próprios veículos e em alguns locais chegaram a queimar pneus. A Via Dutra, principal ligação entre o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, também foi bloqueada nos dois sentidos. O deputado Nereu Crispim, do PSD, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos caminhoneiros, informou que não existe qualquer manifestação organizada e que a categoria reconhece o resultado das eleições. Bom, e confirmada a eleição de Lula, os chefes de todos os poderes se manifestaram. Eles deram parabéns ao presidente eleito e defenderam o sistema eleitoral. Um cumprimento especial ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Desejo a ambos que, a partir de 1º de janeiro de 2023, quando aqui estaremos, nesse ambiente, a dar-lhes posse nos mandatos de presidente da República e vice-presidente da República, possam exercer os seus mandatos com dignidade, com êxito, com produtividade, com espírito público, espírito democrático, contribuindo para as efetivas soluções dos problemas reais do povo brasileiro. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. Este momento em que se proclama o resultado das urnas reveste-se de particular significação histórica e nele se exige a reverência ao soberano pronunciamento do povo quanto à escolha em eleições livres e por meio de um sistema eleitoral seguro, confiável e auditável, reitero, dos candidatos vencedores, atestando a superioridade da ordem constitucional. Essa etapa importantíssima das eleições de 2022, ela se encerra com a vitória da democracia, com a vitória da sociedade, com a vitória dos eleitores que compareceram. Nenhum país do mundo que exatamente ou aproximadamente 3 horas e meia, 3 horas e 40 depois do término das eleições, proclama o resultado com absoluta segurança, eficiência e competência. E espero que a partir dessa eleição finalmente cessem as agressões ao sistema eleitoral, cessem os discursos fantasiosos, as notícias fraudulentas e eu diria mais, as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas, porque quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o povo brasileiro. E em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi eleito governador. Então vamos mais uma vez chamar os nossos totens para ver como ficou o resultado final. Tarcísio teve 55,27% dos votos, ou 13.480.000 votos. Fernando Haddad, do PT, ficou com 44,73%, ou 10.900.000 votos. O novo governador de São Paulo disputou a sua primeira eleição
Tarcísio é engenheiro civil, militar da reserva e em 2018 se tornou ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro. No primeiro discurso disse que o resultado das urnas é soberano e defendeu diálogo com Lula para priorizar os interesses do estado de São Paulo. A expressiva votação, os mais de 13 milhões e 400 mil votos que nós tivemos, que nos conduziram à vitória aqui no estado de São Paulo. Sou muito grato a todos esses eleitores e agora a gente faz um governo para 46 milhões de paulistas. E vamos olhar sempre o interesse do estado de São Paulo. E observe que para que a gente possa trazer política pública para o estado, vai ser fundamental o alinhamento e entendimento com o governo federal. Eu já tive uma conversa muito amena, muito boa agora, pelo telefone com a Haddad, né? A gente sempre manteve uma boa relação ao longo da campanha, sempre houve diálogo, e a conversa que a gente teve foi nesse sentido. Olha, o Haddad disse parabéns pelo seu resultado em São Paulo, parabéns pela sua vitória, que você possa fazer um bom governo e, de certa forma, se colocando à disposição para ajudar já em Brasília, né? Ele já como integrante da equipe do novo presidente da República. E nós vamos manter o melhor diálogo possível, nós vamos sempre olhar pelo interesse do estado de São Paulo de uma forma republicana, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É isso, e como disse o novo governador Fernando Haddad, do PT, reconheceu a derrota nas urnas. Em discurso, ele disse que ligou para Tarcísio de Freitas e se colocou à disposição para o que for preciso. Eu acredito na democracia. Democracia é reconhecimento do resultado e desejar muita sorte para quem ganhou a eleição, porque tem muita gente que depende das decisões que ele vai passar a tomar. Então é pensando no povo de São Paulo que a gente tem que desejar sorte e contribuir, inclusive na oposição, com as melhores ideias para o nosso estado. Eu poderia estar mais feliz se eu tivesse ganhado a eleição. Mas o fato de ter contado com o apoio de vocês, com os partidos aliados, primeiro e segundo turno, a composição dessa frente maravilhosa de todos os progressistas, sem exceção, unidos, que permitiram a nós todos realizarmos a melhor das nossas eleições em 40 anos, com 45% dos votos do estado de São Paulo. É um recorde nosso. E além de São Paulo, 11 estados elegeram governadores neste domingo em segundo turno. Então vamos até os nossos totens mais uma vez, destacando esses resultados. A gente abre com Alagoas, onde Paulo Dantas, do MDB, foi reeleito com 52,33% dos votos. Rodrigo Cunha, do União, 46,67%. Em Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, foi reeleito com 56,65% dos votos e Eduardo Braga em segundo, com 43,35%. Na Bahia, o PT fez sucessor de Rui Costa, é Jerônimo, eleito com 52,79%. A Semineto, do União Brasil, teve 47,1%. No Espírito Santo, agora, resultado para Renato Casagrande, do PSB, reeleito com 53,8% dos votos. Manato, do PL, 46,2%. Vamos para o Mato Grosso do Sul agora. PSDB também fez sucessor de Renato Azambuja. Eduardo Riedel teve 56,9% dos votos. Capitão Contar, do PRTB, 43,1%. Agora na Paraíba tem governador reeleito por lá, é João Azevedo, do PSB, com 52,51%. E Pedro Cunha Lima, do PSDB, teve 47,49%. Pernambuco terá uma mulher pela primeira vez no governo. A eleita é Raquel Lira, do PSDB, com 58,7% dos votos. Marília Arraes, do Solidariedade, ficou com 41,3%. No Rio Grande do Sul, de virada, Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito mais uma vez com 57,12% dos votos. Onyx Lorenzoni, do PL, teve 42,88%. Em Rondônia também teve reeleição para o coronel Marcos Rocha, do União Brasil, com 52,47% dos votos. Marcos Rogério, do PL, teve 47,53%.
Santa Catarina, Jorginho Melo, eleito com 70,69% dos votos, ele que é do PL, e Décio Lima, do PT, ficou com 29,31%. Sergipe, o PSD fez sucessor de Belivaldo Chagas, é Fábio Mitidieri, que teve 51,7% dos votos, e Rogério Carvalho, do PT, 48,3%. Líderes mundiais usaram as redes sociais para parabenizar Lula pela vitória nas eleições. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o processo eleitoral brasileiro foi livre, justo e confiável e que espera continuar com a cooperação entre os dois países. Emmanuel Macron, da França, disse que a vitória do petista dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Na mesma linha, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que a vitória de Lula abre um novo tempo para a história da América Latina. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também parabenizou Lula. A líder da extrema-direita afirmou que os dois países continuarão trabalhando juntos em nome da histórica amizade entre seus povos e para enfrentar desafios em comum. Vladimir Putin disse que o resultado do pleito confirma a grande autoridade política do petista. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que Lula é amigo de longa data do seu país. Bom, esse é o nosso primeiro giro de informações aqui no Jornalismo da TV Gazeta. A gente fica por aqui no Revista da Cidade, mas nós voltaremos às 7 horas da noite no Jornal da Gazeta com toda a cobertura sobre essas eleições. Até mais tarde, um bom dia para todos vocês, para você, Regiane, também. Muito obrigada, Fernanda. Um grande beijo para você. Obrigada a toda a equipe de jornalismo da TV Gazeta e com certeza teremos mais informações ao longo do dia aqui na TV Gazeta.